Infelizmente, a cada dia a Bíblia tem perdido seu espaço no mundo cristão. Isso é uma realidade, apesar de ser um contrassenso, porque é pela Bíblia que conhecemos o autor do cristianismo. O teólogo John MacArthur declara com tristeza e indignação o seguinte: na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. É preciso devolvermos o valor que a Bíblia tem. A história é testemunha de como a Bíblia é importante. Ao longo da história, milhões de pessoas têm reconhecido que a Bíblia é a palavra de Deus e fundamentado suas vidas nela, permitindo que seu destino seja definido por ela. Ela dá esperança mesmo para aqueles que estão passando pelo vale da morte. Por sua causa, a bondade tem se prorrogado de forma extraordinária. As nações têm instituído suas leis com base na Bíblia. Muitos têm procurado a destruir com a mesma intensidade. E o excesso de zelo pela palavra tem provocado incontáveis males. Ao longo da história, nenhum outro livro foi mais estudado e nenhum outro foi mais atacado do que a Bíblia Sagrada. O salmista dedicou seu maior salmo à palavra de Deus. O trecho do Salmo 119 que eu mais gosto fala sobre a importância de estudar a Bíblia. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 a 11. Que lindo esse texto, não é? Aqui Davi nos diz o segredo para termos uma vida espiritual forte. Se não tivermos o hábito diário de estudar as Escrituras, vamos desfalecer espiritualmente. Vamos deixar de depender cada dia mais de Deus e, finalmente, esqueceremos que o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Fisicamente, é impossível viver sem se alimentar todos os dias, mas algumas pessoas querem fazer isso no aspecto espiritual. Vão à igreja no sábado ou no domingo, leem a Bíblia e são alimentadas por ela. Voltam para casa, guardam a Bíblia na estante e só pegam nela no próximo final de semana, quando forem à igreja. Gente assim é a presa mais fácil de Satanás, pois não tem a palavra de Deus escondida no coração e, por isso, não tem força contra a tentação. O estudo da palavra de Deus nos proporciona a possibilidade de conhecermos mais a respeito do único que pode nos salvar e nos dar poder contra o pecado, Jesus. Porém, nossa confiança em Jesus vai ser diretamente proporcional ao conhecimento que temos de sua pessoa. Assim como não confiamos em um desconhecido que nos aborda na rua pedindo que guardemos um pacote misterioso, também não confiaremos em um Jesus que não conhecemos. Necessitamos ter uma visão mais clara de Jesus e uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus. Para conseguirmos isso, devemos buscar as divinas revelações das coisas celestiais. Algumas pessoas, infelizmente, ainda desenvolvem um sentimento de desconfiança em relação à autenticidade da Bíblia e sua confiabilidade histórica. Principalmente nos meios acadêmicos, é comum ouvir pessoas questionando a veracidade do texto bíblico. Temos, no entanto, a veracidade e confiabilidade do texto bíblico garantidos pela ciência. O ramo da ciência, chamado crítica textual, já estudou detalhadamente o texto bíblico e concluiu que ele é confiável. O teólogo Richard Davidson nos apresenta alguns argumentos que podem nos dar uma certeza ainda maior em relação às Escrituras. Ele indica 7 pontos que comprovam que a Bíblia é um livro digno da nossa mais íntima confiança. Veja só, o primeiro é o autotestemunho da Bíblia. Existem mais de 1.600 ocorrências no Antigo Testamento afirmando que as palavras ali contidas foram ditas por Deus. Em segundo lugar, a confiabilidade textual.
Existem mais de 5.000 manuscritos gregos de alguma parte ou de todo o texto do Novo Testamento, e a quantidade real de variações relevantes entre esses escritos é muito pequena. 3. A confiabilidade histórica. A arqueologia tem provado que a Bíblia é um documento histórico de alta confiança. Todos os supostos anacronismos bíblicos já foram esclarecidos pelos estudiosos. Em quarto lugar, vem a confiabilidade profética. Duas profecias podem servir de exemplo para este ponto. As profecias a respeito da vinda do Messias e a profecia de Daniel, capítulo 2. Elas se cumpriram à risca. Muitas outras existem na Bíblia que também se cumpriram fielmente. Em quinto lugar, vem a confiabilidade científica. Afirmações feitas na Bíblia sobre cosmologia e fenômenos da natureza revelam notável confiabilidade das Escrituras. A Bíblia fala acertadamente sobre o ciclo hidrológico da Terra, lá em Jó capítulo 36, sobre as correntes globais dos ventos em Eclesiastes capítulo 1, dentre outras coisas. O ponto 6 é a confiabilidade teológica e espiritual. A unidade e consistência dos temas ao longo da Bíblia é impressionante, considerando seu período de 1.600 anos de escrita e mais de 35 autores diferentes. E em sétimo lugar, a experiência espiritual e o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo fala pessoalmente ao coração das pessoas, confirmando sua fé e reforçando todas as outras evidências das Escrituras. A Bíblia já teve tantos inimigos ao longo dos séculos que já teria desaparecido se não fosse um livro divino. Além das provas da durabilidade sobrenatural da Bíblia, temos todas as provas científicas. Podemos ter plena certeza de que ao termos a Bíblia em nossas mãos, temos a Palavra de Deus junto a nós. Existem muitos textos inspirados que nos falam a respeito da importância da Bíblia no cristianismo. Jesus falou, por exemplo, o seguinte: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8,32. Ele também disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14,6. E para não ficar dúvida a respeito do que significam essas palavras, Cristo completa: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." João 17,17. As palavras de Cristo são muito claras. Ele é a verdade e a Bíblia o revela. Portanto, ela também é a verdade. Então, para que tenhamos acesso à revelação de Cristo, o caminho mais confiável é a sua revelação escrita, a Bíblia. O apóstolo Paulo segue no mesmo pensamento, dizendo o seguinte: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra." 2 Timóteo 3, 16 e 17. As palavras de Paulo nos incentivam a mergulharmos cada vez mais fundo nas Escrituras. São nessas páginas que encontraremos a vontade de Deus para a nossa vida. Diante de tudo isso, só me resta convidar você a se dedicar mais ao estudo da Bíblia. A Rede Novo Tempo de Comunicação pode ajudar você nisso. Esse é o caminho mais seguro para descobrir a vontade de Deus para a sua vida e encontrar a Cristo, do qual receberá a salvação.